Olá, pessoal. Nessa nova configuração que a gente encontra de ensino moderno, né? De ensino moderno, não, desculpa, de ensino remoto, que é essas aulas à distância, eu tive o intuito e o prazer de trazer para vocês uma parte da área da física, que é a física moderna, a gente estudar sobre a teoria da relatividade de Einstein. Uma teoria brilhante criada por essa pessoa inteligentíssima, maravilhosa, que é Albert Einstein, e que às vezes a gente não para pensar nas grandes contribuições que ele trouxe para a física dentro de outros cientistas maravilhosos também. E veja só, pessoal, antes da gente entrar de fato na teoria da relatividade de Einstein, a gente deve parar e pensar e refletir. Quem foi Albert Einstein? Às vezes vocês, quando param para pensar em Albert Einstein, vocês dizem: "Ah, professor, ele foi um físico e só". Mas vocês não param para pensar que antes dele ser renomadamente considerado um dos maiores físicos da história, ele teve que batalhar muito, ele teve que lutar muito para conseguir o seu espaço dentro dessa área, que é a física e que não é uma área fácil. Veja só, Albert Einstein ele nasce lá na Alemanha no dia 14 de março de 1879. Com poucos anos de idade, seus pais decidem se mudar para a Suíça, e é dentro da Suíça que ele tem todo o seu desenvolvimento científico. Porém, muitos acham que Albert Einstein já entrou na sua carreira sendo professor de universidade. Não. Albert Einstein ele inicia sua carreira no escritório de patentes na Suíça, certo? E o que é um escritório de patentes? Patentes é algo que a pessoa realiza um projeto e esse projeto é analisado em relação se não existe nenhum tipo de projeto igual no mundo. Observando isso, o que acontece? A pessoa recebe a patente sobre essa criação. E aí, o que é que vai acontecer? Nenhuma outra pessoa do mundo poderá criar algo igual ao que essa pessoa fez. Então, isso é um escritório de patente onde Albert Einstein trabalhou é, durante sua trajetória, durante sua carreira. Porém, através dos seus estudos, Albert Einstein tem a brilhante ideia de se aprofundar em relação à física clássica, sobre o estudo da mecânica, e em relação ao universo. E através disso, em 1905, ele cria a teoria da relatividade restrita, e 10 anos depois, ele vai colocar à frente do mundo a teoria da relatividade geral. E vocês observam o seguinte: existe um intervalo de tempo grande, então vocês parem para pensar, e eu coloco para vocês o seguinte, meus alunos: não ache que tudo que a gente faz, ou tudo que a gente tenha um pensamento em elaborar, teorizar, vai ser do dia para a noite. Leva-se tempo. Então a gente tem a confirmação aqui que Albert Einstein ele demorou 10 anos para criar outra teoria e assim poder demonstrar ela para o mundo. E um fator interessante, todas as duas teorias ele conseguiu confirmar através de experimentações. Então não foi algo que só ficou no papel e falado, sem ser observado. Foi algo que ele construiu, estudou muito tempo e colocou à prova através de demonstrações que ele realizou. Então, para a gente iniciar, vamos falar sobre os postulados que estão atrelados à teoria da relatividade especial. O primeiro postulado ele diz o seguinte, que a velocidade da luz, certo, 300 milhões de metros por segundo, ela é a mesma, certo? Ela tem o mesmo valor independentemente, certo, do movimento da fonte de quem a emite. Isso quer dizer o seguinte: para qualquer referencial que eu adote, essa velocidade da luz vai ser a mesma. Por exemplo, você está parado em um ponto de ônibus e um colega seu está dentro do ônibus, em movimento.
Independente do referencial que eu adote, se o seu colega dentro do ônibus estiver emitindo um feixe de luz, essa velocidade vai ser a mesma. E Einstein consegue demonstrar isso através da experimentação, e isso a gente consegue observar no nosso dia a dia, porém a gente não tem o estudo, que agora vocês vão possuir, atrelado a esse conhecimento. O segundo postulado ele diz que para qualquer observador em inércia, ou seja, para qualquer observador parado, esteja ele em Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, as leis da física vão ser as mesmas. Ou seja, se você está lá parado em Marte e eu estou aqui parado na Terra, as leis da física para nós dois vão ser a mesma, certo? Se você estiver em inércia ou se você estiver em movimento retilíneo uniforme, as leis da física elas vão ser as mesmas. Então, esse é o segundo postulado, e Einstein consegue demonstrar por experimentação dentro da sua defesa que ele faz. E aí vem um paradoxo dos gêmeos. Eu acho que todo mundo aqui se pergunta: se eu tiver, por exemplo, se você tiver um filho gêmeos, aí você decide mandar um para o espaço porque você não quer cuidar dos dois, e o outro você deixa na Terra. Veja só, o que é que acontece? Muitas pessoas acreditam que o gêmeo que você mandou para o espaço, ele vai ter um envelhecimento mais lento do que o gêmeo que está na Terra. Ou seja, o tempo que a pessoa, o gêmeo que está lá no espaço, ele vai ser mais curto do tempo que a pessoa que está aqui na Terra, que vai ser mais rápido. Mas isso, Einstein tem uma demonstração que a velocidade, certo? O tempo, ele é relativo, porque ele depende das velocidades que cada gêmeo vai possuir, certo? E existe uma relatividade em relação a esse movimento. E o movimento relativo, ele não é simétrico. Uma vez que o gêmeo no foguete que você mandou para o espaço, ele sofre acelerações, o que não acontece com o gêmeo na Terra. E aí você tem duas observações diferentes que aí é colocada por Albert Einstein. Outra coisa, e aí a gente vai entrar agora no postulado da teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade restrita foi o que eu acabei de falar sobre os dois postulados de Einstein, um relacionado à velocidade da luz e o outro relacionado às leis da física, as leis da mecânica clássica que a gente estuda logo no início lá do primeiro ano, certo? E vai dando processo contínuo dentro do segundo e terceiro ano. E aí o que acontece? Albert ele para pensar no seguinte, no universo. Ele vê algumas considerações que são colocadas em relação que a luz ela se movimenta de forma retilínea, e isso a gente consegue verificar lá dentro dos estudos das reflexões e refração da luz que acontece no estudo da física da óptica geométrica. Porém, a Albert tem o seguinte pensamento: poxa, o universo, por que o Sol, centro do universo, massa maior, tem vários planetas girando ao seu redor em órbitas que a gente chama órbitas elípticas, certo? Onde um planeta que se movimenta mais afastado, que é o afélio, vai ter uma velocidade menor, e quando ele se aproxima mais de um objeto de massa maior, ou seja, se aproxima do Sol, que é o perifélio, ele vai ter uma velocidade maior. E aí ele consegue observar que existe uma relação estrutural entre o espaço e tempo, e que existem relações atreladas a esse conhecimento sobre o que pode ser alterado pela gravitação. E a gente tem um estudo lá da gravitação lá no primeiro ano do ensino médio, certo? E aí o que a Albert parou dentro desse estudo, que foi um pouco difícil de vários físicos naquele tempo já renomado aceitar, em que Albert colocou que a luz ela pode ser desviada. Albert Einstein consegue demonstrar isso, gente. E aí o mundo fica assim, poxa vida,
vários físicos estudaram que a luz ela se movimenta de forma retilínea, como agora esse ser, essa pessoa, vem me dizer que a luz ela pode sofrer uma curvatura. Isso só pode ser, isso só pode ser colocado e foi demonstrado pela deformação que existe no espaço e tempo. E aí a gente tem as seguintes construções do desenvolvimento da história da física com os buracos negros também, certo? E aí o que acontece? Essa parte da teoria da relatividade geral, eu dou aqui a seguinte representação. Você tem o Sol, e aí existe uma desconsideração dentro da teoria da relatividade geral no movimento dos planetas. Os movimentos dos planetas a gente coloca que essa movimentação circular, que a gente tem uma representação circular deles, seja atrelada à questão da massa e da atração gravitacional que um planeta possui um no outro. No entanto, Albert coloca que esse movimento de circulação dos planetas em torno do Sol está gerado, atrelado à deformação no espaço-tempo que o Sol ocasiona. Ou seja, o nosso universo, vamos imaginar que ele é uma grande rede, uma rede. E quando você coloca o Sol sobre essa rede, ele vai implicar numa deformação nesse espaço-tempo, ocasionando uma cavidade, e essa cavidade vai fazer com que os planetas eles girem ao redor do Sol. Porém, na gravitação universal é colocado que essa gravidade ela depende do produto das massas, certo? E o raio de distância que esse planeta possui um do outro ou em relação ao Sol.